você ficou uma boa parte do tempo criticando, ou pelo menos colocando como os gastos de gabinete de cartão corporativo fossem, acho que o principal motivo do rombo. Você é que falou isso. Não. Você falou. Eu mencionei esse fato. Você falou gasto de gabinete de cartão corporativo, e daí você pegou um monte de dado relativista de pessoal Relativista das... não. É o total é relativista despesas. dentro do contexto que a gente está explorando, porque a questão é a seguinte, o rombo da Previdência vem da onde? Como é que vai ser a dinâmica do debate? Ele vai ser assim? Mudou agora? Não, Só pra mim entender. Não. Ele Então gasta seu tempo. vai 3 minutos e depois dele... Depois eu falo. Em 3 minutos, Tá, então, você tem o rombo da Previdência. Eu não tô nem entrando em esquemas de corrupção, tá? Porque tudo onde o Estado põe a mão, você tem ainda uma prevalência gigantesca de concertações e acordos criminosos e delituosos. Como a gente tá vendo agora, né? Quer dizer, os caras estavam descontando dinheiro de aposentado na forma de benefício de maneira compulsória. Um negócio horroroso, cretino. Tem dedo, inclusive, de gente ligada ao Supremo Tribunal Federal, né? Filho de ministro do Supremo. E Lula, o filho do Lula. Quer dizer, foi a festa dos filhos ali. Não tô nem entrando em Petrolão, Correios, Postales, que tá endividado ainda, pagando os funcionários deles, né? De um rombo que foi criado pelo mensalão. Um baita desvio de grana. Quer dizer... esse é o ponto, né? Não dá pra ficar com essas porcarias mais. Eu vou te falar por quê, porque não funciona. Qual que é o objetivo de você ter uma empresa estatal que nem os Correios? Aí você fala, não, porque a comunicação via cartas, a comunicação precisa existir entre Porto Velho e o pessoal lá, sei lá, de Roraima, o pessoal do Amapá, Macapá. Então, a gente não tem um circuito comercial de cartas entre esses lugares. A gente precisa fazer uma coisa que resolva isso. Isso é tão, eu acho tão tosco, porque é um negócio escancarado. A gente precisa criar uma entidade, ninguém mais toca na entidade. O ultracorporativismo, sindicalismo, a gente fala muito de corrupção aqui, né? Se tem uma coisa que me enoja são as entidades que representam setores e empresas e os membros dessa burocracia que tem o único objetivo de defender privilégios. É o seguinte, eu entrei, eu não quero sair e eu quero mais. Eu quero sempre mais. E eu não quero nenhum dever a mais. Eu só quero mais privilégio, mais dinheiro no meu bolso. E dane-se se o Brasil está explodindo ou não em dívida. Dane-se se a carga tributária está aumentando. Para você ter o Brasil de volta, né, consertando ele de volta a um prumo certo, você tem que fazer uma baita redução da carga tributária por meio de reforma, não essa porcaria que passou aqui, que é completamente centralizadora, que ainda acaba com qualquer aspecto. Eu não acredito que a gente vive numa federação também, tá? O Brasil é um estado unitário. Esse país aqui não é uma federação. Então tem que, de uma certa forma, trabalhar para reduzir toda essa carga tributária gigantesca que a gente tem, fazer uma reforma administrativa concomitantemente, para e passo. Só que a gente vai esbarrar no grande problema, que é o corporativismo que blinda essas instituições, e ele está ligado ao Congresso Nacional e a interesses escusos da galera da esquerda que defende as castas que foram criadas. Aproveitar a tua pergunta, você tem 3 minutos, pode comentar também o que foi falado e já fazer a pergunta para o Marco. Ele fez 3,5, eu posso fazer 3,5 Claro. também? Ok. Então... Tá todo mundo estourando aqui, Gustavo. Eu tô de olho. Não, o que eu tô falando assim, quando você faz 40 a mais, eu desconto 40. Como ele foi 30 agora, você também tem. Fica tranquilo. Aqui. Tô de boa, vamos lá. Te dou 35 até, olha só. Aí Ó, generoso. Aí sim, hein? agora sim. Não, mas tá contando, tá comendo o tempo lá. dele, ô Léo. Vai lá. Vamos lá. Não, ok. Então, pelo que eu tô entendendo, vou tentar resumir aqui, tá joia, Marcos? E já faz a pergunta para ele Já também. faço a pergunta, claro. Bem, não importa muito a produção de tecnologia no Brasil, setores de alto valor agregado, já que a Embraer, setor comercial que mais produz tecnologia, tem que vender mesmo, tanto faz. Então, joga essas coisas todas para fora, reduz a cadeia de valor no Brasil, sabe-se lá de onde vai ser a riqueza que vai para qualquer lugar, ponto 1. E os dados que eu mostrei são relativísticos nenhum. É o gasto do Estado. Primeiro eu mostrei em termos de número de trabalhadores no Estado. Reduz drasticamente em termos percentuais em relação ao conjunto de trabalhadores formais no Brasil. E depois eu mostrei as despesas com o pessoal, que foram de 54 para 22. No mínimo era para estar melhorando. Pode ser que ainda é muito, além de 22 tinha que ser 2, não sei. Mas era no mínimo para o Brasil estar melhorando há 30 anos, porque é isso que PT e os demais vêm fazendo. E aí é bastante curioso e mostra como o discurso de posições como a sua, Marcos, se assenta em abstração. Você fala aqui, por exemplo, da defesa radical dos valores da família tradicional.
eu queria entender, para além dessa abstração da palavra família, o que significa família tradicional. Porque, por exemplo, se a gente pegar uma família grega, a família grega era uma família onde a mulher tinha uma posição tal que tinha um cômodo na casa chamada gineceu, onde, dentre outras coisas, ela tinha que se esconder lá quando tivesse visita em casa, porque era vergonhoso ela aparecer em público. A família romana, que era uma família totalmente diferente da nossa família hoje, é uma família onde o pai tinha o direito, inclusive, de matar o filho. Eu não estou falando nem de aborto aqui, não. O filho podia ter 20 anos. O pai tinha uma autoridade tal que ele podia matar o filho se assim ele quisesse. Famílias já no período ali da Alta Idade Média, já uma Europa cristã, embora não fosse oficial, o concubinato, por exemplo, era uma prática comum. Quem assistiu a Game of Thrones, toda essa tradição dos bastardos, vem de uma sociedade onde era uma prática aceita como absolutamente normal ter concubinas e filhos bastardos. As famílias aristocráticas, inclusive do Brasil no período colonial, se baseavam em privilégios legados de sangue e de sobrenome. O que o capitalismo fez, e aí eu insisto na hipocrisia dos conservadores que se tornaram todos antirrevolucionários, porque a revolução já agora o conservador virou revolucionário, porque a revolução já aconteceu. Eram famílias que os privilégios de sangue lhe davam garantias, inclusive em termos estatais. A Revolução Francesa teve com foco bastante grande isso aí, inclusive. Pô, você estava defendendo o Robespierre agora? As pessoas que eram condes, viscondes, etc., elas tinham direito a uma renda estatal em função do título de família. Então tinha pessoas de primeiro e de segundo grau, tanto no interior da Idade Média quanto em outros lugares. Então a família tradicional que você está falando é essa do Ocidente, que veio lá da Grécia, passou qual delas? A grega, a romana? E na sua família não entra, por exemplo, uma família que tenha garantias, que tenha acesso à educação, acesso à saúde, acesso a serviços decentes, ou seja, tudo que de concreto que importa para a família brasileira? Ou será que são só as famílias que não precisam se preocupar com isso porque já tem um capital que foi herdado e que perpassa de geração para geração por herança? E a pergunta? Essa é a pergunta. Tem Você tem mais 30 segundos. Tem mais família... 35 segundos. Não, a pergunta é só essa, já estou satisfeito. Eu diminuo também para falar. Então vamos lá. Vamos lá. Eu acho que os Yanomamis, por exemplo, estão fora das famílias tradicionais, né? Porque eles têm um ritual macabro de enterrar filho de mãe solteira ou quando nasce na lua errada. Então, já começa que eu não acho que o ordenamento jurídico pátrio, por mais que ele seja vilipendiado pelos ministros do STF, albergue ou contemple esse tipo de infanticídio bizarro e grotesco, né? Então vamos começar por aí. Existe sim uma leitura de um mundo ocidental que se livra de hábitos nefastos, de tradições macabras, né? Nem toda tradição é uma boa tradição. Existem tradições macabras, por que não, meu caro Gustavo? Agora, eu acho interessante, né? O Ocidente, né? O que inaugura o Ocidente, se não os valores judaico-cristãos? Então, se você quiser um corte para a gente fazer para a gente criar aí pelo menos uma compreensão da liberdade da qual você goza hoje, meu querido Gustavo, tem a ver com os valores cristãos e judaicos. Na China, se você fosse um dissidente do Xi Jinping, você não teria essa liberdade toda que você está falando aqui comigo. Na China, rico ou pobre, você teria a sua liberdade de expressão limitada, drasticamente. Não importa nem se você fosse um bilionário. Tem bilionário que desaparece na China porque critica, né, os membros do Partido Comunista Chinês. Então, eu acho que sim, tem uma base de princípios e valores que inauguram a nossa compreensão do que é civilidade e civilização. Eu não acho que tem nada de relativo nisso. Acho que as pessoas têm que ter a autonomia da vontade delas respeitadas. Não é uma pessoa com um projeto de mundo e um ideário forte que vai conseguir colocar um país inteiro no eixo de desenvolvimento. É uma cultura. E se tem uma coisa que a gente tem que promover dentro da cultura brasileira, são bons valores. Se tem uma coisa que está esgarçando o tecido social hoje no Brasil, por meio da guerra cultural, essa mentalidade divisionista. Tem a ver com seus filhos, Gustavo Machado, os neomarxistas. Vocês pariram os neomarxistas. Vocês pariram os identitários. Vocês têm que abraçar a responsabilidade dessa turma que vocês pariram e que hoje estão sim esgarçando o tecido social do Ocidente, que coloca os nossos países aqui do Ocidente, com todos os problemas que você tem no Brasil, mas eles colocam num pé de igualdade bizarro com tribos africanas que promovem mutilação da genitália feminina, ou homossexuais que são jogados de prédios lá na região do Oriente Médio. Escolhe um país ali que a gente pode ver vários exemplos a respeito disso. Então, eu acho que sim,
se a gente bebe de uma fonte cultural que foi contemplada por valores judaico-cristãos e que hoje, né, estão mais em voga do que nunca, porque o debate, seja por meio das redes sociais ou por meio da maneira como essa polarização veio crescendo, e eu acho que é bom que ela cresça, ela tem que existir. Eu acho que é didático a existência da polarização, acho que ela é factível com a nossa realidade. Eu vejo que sim, a gente precisa fazer escolhas certas no meio cultural e promover bons valores no ambiente cultural para não deixar essa relativização bizarra e macabra acontecer a qualquer custo, que foi o que você fez agora. Você chegou e falou, tem a ver com... E foi até anacrônico, porque você citou, deve ter citado exemplos aí do começo do século do 1 ou do século 3 ou antes de Cristo até. Então, eu acho que a gente não pode fazer essa relativização, a gente tem que entender o ambiente cultural que a gente vive hoje. Réplica. Bem, novamente eu não vi a resposta da pergunta, o que é a família tradicional que ele defende, isso aí eu não consegui entender o que é, e eu me remeti ao que as famílias tradicionais que remete a essa tradição ocidental. Se é a família grega, que aliás tem impacto no cristianismo gigantesco. Se a gente pegar, por exemplo, em Coríntios 14, 34, 35, lá está escrito, baseado nessa concepção de família grega, que era Coríntios, a cidade grega, né? Para quem não sabe, como em todas as igrejas... Coríntios. Como em todas as igrejas dos santos, conservem as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei os determina. Mas não só. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Né? Da mesma forma que ela não podia nem aparecer em público. Na Grécia Antiga, ela tinha um cômodo para ela se esconder quando tinha visita em casa. Era uma família ocidental que vai estar ali presente no cristianismo, no seu desenvolvimento. O que eu estou procurando te mostrar é que essas noções, longe de existir a família tradicional, com abstração que você não sabe nem explicar o que é, elas mudaram o tempo inteiro. Tanto que as famílias cristãs, aqui no Ocidente, no período medieval, no mais recente, próximo do capitalismo, as atividades econômicas mercantis eram consideradas de segundo nível. Porque as famílias principais com títulos nobiliárquicos tinham propriedade e tinha terra, e essa terra fazia parte da família. A família não era só as pessoas naquela época. Então as atividades mercantis e comerciais de todos os tipos eram consideradas atividades de segundo nível. Então a família mudou drasticamente ao longo desse período. Né? Então, novamente aqui, a família é só uma abstração. É só uma abstração que não leva o que as condições concretas da enorme maioria das famílias brasileiras. Essa sua defesa da família não prevê se vai ter acesso ou não a serviços de saúde, se vai ser como nos Estados Unidos, você passar na porta do hospital, você já está endividado para o próximo ano se você passar na porta, porque se precisar entrar, ferrou geral, né? Não diz, pelo que você falou aí dos gastos públicos, que você acha que não tem que ter nada, provavelmente ia ver o Brasil a situação dos Estados Unidos, com a diferença é que lá ainda tem um poder de compra muito maior a maioria dos trabalhadores. Não significa dizer nada em termos de educação, em termos de moradia, em termos de condição de trabalho, as condições concretas que permitem a família se desenvolver. Assim como lá no começo, a nação, para a grande maioria dessa direita dita conservadora, que se tornou conservadora quando o capitalismo se consolidou, porque tudo que eles defendem foram produto de revoluções, de violência e também de mortes, que foram necessárias para produzir isso, da mesma forma que o Brasil é só uma palavra abstrata para negar os problemas internos do Brasil. Então, quando você aponta para os problemas internos do Brasil, você fala, não, temos que defender o Brasil, uma abstração que ninguém sabe o que é. Essa abstração de Brasil que você fala, eu não sei nem o que é. Eu olhei até embaixo da minha cama para ver se eu achava e não encontrei. E a família aqui também se torna outra abstração. Não se diz as condições reais, concretas da família, do que é a realidade da maioria das famílias brasileiras. E se remete a uma família tradicional, embora ela seja o oposto das famílias tradicionais que existiram ao longo da história do Ocidente, inclusive judaica e cristã, como eu dei exemplos aqui. Então é novamente mais uma abstração para deixar de lado o problema concreto da maioria da população e simplesmente fazer com que o dinheiro que as pessoas já têm seja o critério para medir tudo. Terceira pergunta, Superman, tem 3 minutos também se quiser fazer algum comentário. Vamos lá. Eu não gosto de leituras de trechos da Bíblia, como também... isso daí é tudo corte. É tudo corte isso daí. É corte para rede social. Eu acho até meio infame um negócio desse e é até desrespeitoso com várias pessoas da audiência que estão assistindo, porque você entra naquele papo que... então falou da mulher submissa, agora a gente vai entrar no mérito da questão, aí tem que chamar o teólogo aqui, o cara que estuda hermenêutica teológica para explicar que de fato não tem nada a ver com essa banalização que ele fez, entendeu? Existe sim uma família
tradicional, básica, que é o núcleo duro, que é a alma mater da nossa sociedade e que defende, sim, a liberdade individual contra esses ataques do Estado. Se você esgarça o tecido familiar, se você coloca o teu filho para se sujeitar a uma educação pública estatal, você já começa a perder espaço, controle, e você começa a ter a lei de diretrizes básicas da educação centralizada no âmbito do governo federal e da União, como uma forma de você ter lá o currículo que vai ser debatido, como que o professor vai agir dentro da escola. E, desculpa, o que é família tradicional? Homem, mulher que se juntam, que estão lá, que tem filho. O que é isso? O que precisa além disso daí? Mas esse é o segredo da escola de Frankfurt e da galera que entra na relativização dos conceitos, né?